Eu acho que, um bocadinho como eu disse no início do fórum, em sala de aula o que um professor apreende de imediato é que os estudantes, quando entram num curso de comunicação social, sobretudo quando entram, aqueles do primeiro ano, quando ingressam num curso de comunicação social, não sabem exatamente qual é a função na área do jornalismo, para já o que é o jornalismo e qual é a função dos jornalistas. E do ponto de vista de um professor, essa é a primeira preocupação de todas, que se perceba exatamente que ambiente estamos a falar, o que é o sistema dos média, o que é a profissão, quais são os seus desafios e as suas obrigações sociais. A questão das obrigações sociais é muito importante do ponto de vista de um professor. No meu caso, que já tenho alguns anos de experiência numa cadeira que é sempre altamente problemática para um professor, que é a deontologia da comunicação social, em que os alunos têm uma série de ideias feitas, normalmente más, sobre a profissão do jornalismo, que é uma coisa que nem sequer se compreende muito bem, que é como é que alguém quer fazer parte de um mundo, a opinião que tem sobre esse mundo é má. E, portanto, o que eu tento fazer aí dentro de uma sala de aula é mostrar todas as potencialidades que o jornalismo tem, as obrigações sociais que esse mesmo jornalismo tem e a importância do papel do jornalista nas sociedades atuais e naquelas que aí vêm. E, portanto, é um trabalho que demora algum tempo, por isso é que, por exemplo, uma cadeira de deontologia só faz sentido no último ano do curso, porque é necessária alguma maturidade da parte do próprio estudante para perceber bem qual é o alcance e o significado que uma atividade deste tipo tem na vida das pessoas, nas pessoas comuns. Aliás, é essa ligação com as pessoas comuns que se pretende muito incentivar junto de estudantes que vêm eles próprios com um determinado percurso, que fazem parte de um determinado circuito social, que conhecem muito pouco da realidade para além de si próprios e do seu pequeno mundo, e este é um campo de trabalho em que nos interessamos sobretudo pelo outro e não por nós próprios. E, portanto, como eu enfrento aqui, entre aspas, pessoas que têm expectativas muito elevadas sobre aquilo que elas pretendem ser dentro da profissão, cujos seus modelos são normalmente o modelo do pivô de televisão, e não é que isso tenha nenhum problema, mas o problema é o modelo da imagem e de utilizar, no fundo, uma determinada atividade como alavanca para serem muito conhecidos no espaço público, e quando se confrontam com uma atividade que isso interessa muito pouco, zero. Quem quer ser isso, melhor é não integrar a profissão de jornalista, porque o jornalista é tudo menos isso, quer dizer, não é alguém que seja o protagonista. É, como aqui falamos, um mediador, e também foi aqui falado como um piloto, alguém que nos guia para aquilo que é importante conhecer, connosco, claro, mas com aquilo que nos rodeia e nos mostre a importância do outro. Eu acho que essa importância do outro é uma mensagem que nós tentamos passar. Não sei se passa, mas pelo menos esse é o que nós tentamos fazer ainda nos bancos de escola. Depois, na atividade profissional, e nós nas escolas também temos essa primeira abordagem ao ingresso no mercado de trabalho, uma vez que acompanhamos os estudantes ainda em estágio curricular, se nós conseguirmos que a nossa mensagem fique para além daquelas experiências que depois os estudantes se confrontam na atividade profissional, e depois parece que é sempre a palavra que vale mais, é sempre a do mercado e das redações e dos constrangimentos que a profissão tem. Se pelo menos ficar lá a semente de para que é que eles servem e qual é exatamente a sua função na comunidade, então nós conseguimos aquilo que, enfim, conseguimos um objetivo, que é fazer alguma diferença na vida dessas pessoas. Bom, o estado do jornalismo atual é uma incógnita, no sentido em que passa, de facto, por imensos desafios, desafios difíceis, que é desde logo não saber muito bem por onde caminhar quando não tem, por um lado, gente que esteja disposta a investir algum do seu tempo, algum do seu capital económico, alguma da sua disponibilidade mental em pensar sobre o outro também. Ou seja, nós vivemos num tipo de sociedades que se tornaram de tal forma rodopiantes, no sentido em que não temos tempo para nada, nem para nós próprios, e de alguma forma o jornalismo também sofre um pouco disso. Portanto, há
um arrepio das pessoas em relação a uma realidade que entendem que é demasiado dura para se interessarem por ela. E, portanto, são muito mais interessados e muito mais empenhados em absorver aquilo que é o mundo bom, mas totalmente irreal. E, portanto, nesse aspecto o jornalismo tem aí desafios importantes. E também um caminhar futuro que nós não sabemos muito bem por onde ainda ir, não é? Agora, o estado do jornalismo sofre dessas condições, não é? As condições de mercado, os constrangimentos laborais, que é inegável que o jornalismo passa em todo o mundo. No caso português, e estamos a viver um tempo, ainda esta semana um jornal regional dispensou mais de 10 dos seus colaboradores e, portanto, essa é a realidade laboral, mas o que nós estivemos aqui a falar hoje não foi provavelmente uma realidade laboral, ou seja, destes constrangimentos da prática jornalística, foi mais em pensar a essência de um trabalho e da função que esse trabalho tem. E, portanto, eu acho que aí há muito para pensar, há muito para problematizar e há muitos caminhos a seguir e não é um caminho sem volta, nem um caminho, uma espécie de túnel sem saída. Há luz, eu estou em crer que há luz e é uma luz forte, só temos que perceber como chegar até lá e como garantir esse objetivo de conseguir que o jornalismo se mantenha uma atividade importante para o cidadão, que é para isso que ela serve, é servir o cidadão. Eu sinceramente acho que uma coisa não inibe a outra, ou seja, o jornalista tem um papel muito concreto, que é, para além de informar, era aquilo que eu dizia, era de nos ligar à nossa comunidade e de nos fazer ver para além de nós próprios, de nos chamar a atenção para aquilo que são os assuntos importantes para os quais nós devemos gastar o nosso tempo e a nossa mente a pensar neles. E, portanto, acho que esse prosumer, esse cidadão que é ao mesmo tempo consumidor, mas também produtor, eu acho que está com um problema, que é vive muito em redor de si próprio. Aliás, não tem as capacidades que a indústria dos média dá às redações, que é as capacidades que elas têm de poder estar em vários sítios, de poderem estar durante algum tempo a acompanhar a vida e as situações mais preocupantes da vida dessas pessoas, e isso um prosumer não vai conseguir fazê-lo. Quer dizer, pode até registar um momento, pode até difundir esse mesmo momento, mas depois falta-lhe tudo o resto, falta-lhe a capacidade de compreensão desse momento, de nos fazer pensar sobre esse momento, de nos contextualizar o nosso mundo, e isso não se consegue nem pela tecnologia, nem pela capacidade de difusão noticiosa. Consegue-se com outras características que o profissional da informação tem que ter, e eu acho que ela passa muito pela preocupação com o outro. Com esta mensagem hoje, mas acho que é um bocado isso, sair de nós próprios, sair dessa... Agora, claro que o prosumer traz novos dilemas e novos desafios ao jornalismo, ou seja, os jornalistas não podem fazer de conta que essa realidade não existe e continuarem a executar a sua tarefa e o seu trabalho como se nada desses novos universos fossem reais. Eles são reais, estão aí, há outras plataformas de difusão, de facto aquela fortaleza em que vivia o jornalismo que o Adelino Gomes aqui hoje enunciou, desapareceu, quebraram-se fronteiras, há uma amálgama imensa de atores com expressão na difusão da informação. Agora, desde que se perceba bem qual é o papel de uns e de outros e o que é que o cidadão pode tirar de melhor de uns e de outros, todos têm o seu lugar, ele tem que ser construído a pensar nas mais-valias de cada um deles. Portanto, não sou, nesse sentido, não acho que há aqui substitutos de ninguém. Desde que se perceba exatamente o que é que uns e outros devem fazer em prol da comunidade.